Nós vamos falar hoje, o nosso tema é hoje sobre o relatório do ataque às mulheres cristãs. O que é isso? Acompanhe esse VT. Vivemos em um mundo onde diversas religiões são praticadas diariamente pelas pessoas, e o ensinamento de que devemos respeitar o próximo, independente de seu credo, é algo que deveria ser muito praticado nos dias de hoje. Entretanto, a intolerância religiosa persiste em existir por meio de extremistas, levando a casos absurdos que ocorrem através do mundo. Dentre eles, estão os problemas que mulheres cristãs sofrem em países islâmicos autoritários. Recentemente, a Ajuda à Igreja que Sofre, também conhecida por ACN, lançou um relatório sobre ataque às mulheres cristãs em países como Egito, Iraque e Síria. Muitas são abusadas, torturadas, forçadas a se casarem e a se converterem à religião muçulmana. O Papo Reto de hoje traz esse assunto forte, mas de grande importância. Acompanhe. Gente, nós trouxemos esse assunto porque é uma preocupação e principalmente é uma preocupação para todo mundo, mas existe um trabalho muito bem fundamentado, muito bem feito e organizado pela instituição Ajuda à Igreja que Sofre. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão, com muita alegria, Walter Calegari. Walter Calegari, ele é diretor executivo da Ajuda à Igreja que Sofre Brasil. O movimento, a organização é uma organização mundial, né? E a gente vai conversar sobre esse relatório do ataque às mulheres cristãs. Walter, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco na Rede Vida. Somos nós que agradecemos a oportunidade. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Walter, eu queria que você pudesse trazer para a gente nesse momento e para todo o Brasil que está assistindo a gente, principalmente, né, um resumo bem breve sobre o que é a Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN. A ACN é uma fundação pontifícia que tem como objetivo ajudar os cristãos onde eles mais necessitam. Nós somos uma ponte de amor entre a caridade daqueles que podem ajudar e aqueles que mais precisam. Atualmente atuamos através de projetos em cerca de 140 países, com 23 escritórios, sendo um deles o Brasil, né? Muito interessante. O foco, então, é essa ajuda mesmo, ajuda material, ajuda na formação e o apoio também, em locais onde o cristianismo geralmente é minoria e é perseguido também, não é isso mesmo? Também. Onde existe a necessidade de um cristão, a ACN procura estar, né? Naturalmente que, muito embora ajudemos no Brasil, por exemplo, com projetos no Norte, Nordeste, que são mais carentes do que aqui a região Sudeste, a gente não pode comparar essas necessidades distintas daquelas que vivem os nossos irmãos no Oriente Médio ou na África, onde existe uma cruel perseguição aos cristãos, né? Naturalmente são situações diversas, mas dentro das possibilidades ajudamos a todos. Walter, na verdade, a gente teve agora a ascensão novamente do Talibã no Afeganistão. Houve um aumento dos números, no número do ataque às mulheres, nas mulheres cristãs. O cristianismo, ele é uma minoria no Afeganistão, né? Mas houve esse aumento em relação às mulheres? Os cristãos são praticamente inexistentes no Afeganistão. Hoje, só quem não conseguiu fugir mesmo ainda está lá. Mas, principalmente no Paquistão, que é o país vizinho, para onde eles buscam fugir, porque existe uma tradição cristã em alguns lugares, né, Lahore, outras cidades no Paquistão. Eu diria que é difícil piorar aquela situação, né? A gente espera que não temos números concretos para lhe informar sobre o aumento ou não, mas a gente sabe que no dia a dia a situação está mais complexa, sem dúvida, com o Talibã no poder. Quando a gente fala do relatório do ataque às mulheres cristãs, a gente está falando do quê, Walter? O relatório que nós nomeamos Ouçam o Grito Delas busca trazer luz a essa situação dramática que meninas e mulheres vivem nesse país.
como Moçambique, Síria, Egito, onde elas são sequestradas, elas são obrigadas a casamentos forçados, são obrigadas a se converter ao islamismo mais radical, estupradas. É uma situação que o mundo vive e que a gente quer trazer luz para isso, porque é inaceitável que isso permaneça ou piore, como é o que a gente tem visto nos últimos anos. Então, é necessário que a gente dê voz a essas mulheres que não têm voz, né? Que possamos, não apenas, como nesse momento estamos fazendo, graças ao programa Bendita Hora, levando essa informação para outras pessoas, mas também fazer com que esses governos mudem as legislações que permitem coisas como essas atrocidades, essas violências, atuar junto aos organismos internacionais, como a CN atua através de advocacy no Parlamento Europeu, para que esses países que toleram essas atitudes recebam punição. Não é possível que isso passe ao lado, que a gente possa aceitar isso com naturalidade, olha, falar, não, é da cultura deles. Não, desculpa, não era. A gente vive extremismos, infelizmente, em todo lugar do mundo, e isso não pode ser aceito, né? A gente tem que combater, e é isso que estamos fazendo aqui nesse exato momento. Ô Walter, esse tipo de ataque, esse tipo de violação dos direitos, esse tipo de fazer com que as mulheres sejam sujeitas a isso tudo, isso é calcado justamente na cultura ou na cultura religiosa? É por causa da cultura, por causa da religião, que há esse tipo de violação desses direitos? Não, a gente não poderia afirmar isso, não. O que a gente tem é que nunca essa perseguição religiosa é exclusivamente religiosa. Ela tem também alguns fatores étnicos, alguns fatores culturais, legais, né? É preciso contextualizar essa situação. Mas o fato concreto de sua filha de 14 anos ser sequestrada, você ir ao posto policial e a polícia fala, não dê queixa. Você sabe quem são, porque tinha câmera filmando, né? E a polícia diz, deixa quieto. E aí depois você insiste e um juiz de primeira instância diz que não, está tudo certo, porque ela casou e ela acendeu, né? Porque para os islamistas, né, para esses radicais, existe essa percepção de que se você se converteu do cristianismo ao islamismo, você evoluiu, eles se consideram na linha de Abraão, né? O terceiro, judeus, cristãos e os islamitas. Então, percebe que é um enredo de coisas, né? Quer dizer, você tem até o judiciário, você tem um conjunto de coisas, mas é o que é inaceitável sob qualquer ponto de vista. Isso é inaceitável, isso viola todo e qualquer direito humano dessas mulheres. E, infelizmente, o que a gente vê é que quem mais sofre são as cristãs. Você pega um caso como o Paquistão, nitidamente. Então, você tem essa situação com as hindus também, né? Com as jovens hindus. Só que as cristãs, por serem associadas ao Ocidente, têm uma percepção piorada. Por isso são alvo ainda mais dessa violência, né? Interessante essa análise, né? O cristianismo, ele dá essa conotação ocidental para eles, embora eles... Para os islamitas. Interessante. Eu nunca tinha percebido isso, é verdade. Há um preconceito a mais também, né, em relação a isso. Walter, eu vou pedir licença, rapidinho, eu vou falar com a Simoni e já volto para a gente conversar. Claro. Bom? Atenção, porque a Simoni está trazendo novidades. Continuar conversando sobre a questão dos ataques, desse relatório do ataque às mulheres, principalmente as mulheres cristãs. Estou conversando com o Walter Calegari, que é diretor executivo da Ajuda à Igreja que Sofre no Brasil, e ele tem nos deixado por dentro de tudo que está acontecendo. Acho interessante esse esclarecimento. O Walter, quando a gente constata, né, essa violação dos direitos, esse tipo com que as mulheres são tratadas, eu pergunto para você, né, como é que a Ajuda à Igreja que Sofre, né, a CN é porque é em alemão, né, a sigla, né? É inglês. Church Need. Que a gente fala, mas em português é Ajuda à Igreja que Sofre. Como a Ajuda à Igreja que Sofre ajuda essas mulheres? Olha, a primeira coisa o que elas mais nos pedem é rezem por nós. Eu acho que desde aqui que não vivemos essa realidade, mas sabemos que ela acontece agora, e nós que acreditamos no poder da oração, a primeira coisa que nós podemos fazer é rezar, né? Então, nós promovemos a oração porque está dentro da nossa missão.
né? Mas também, concretamente, como eu falei, atuando em organismos internacionais, atuando junto aos governos, e em muitas situações ajudando. A gente tem um caso muito emblemático, que é de uma paquistanesa, inclusive, a Asia Bibi, né? Que conseguimos fazer, inclusive, que o Papa Francisco recebesse a família. Graças a Deus, hoje, depois de 8 anos morando numa solitária, acusada injustamente de blasfêmia, a gente conseguiu ajudar que ela esteja vivendo com a família no Canadá. Então, são ajudas diretas, ajudas que nós pedimos para todos vocês, através das orações, ajudas concretas, e principalmente promovendo, né, o direito à liberdade religiosa como um direito fundamental do ser humano. Algo que a nossa igreja, desde 1965, já tem no documento de dignidade humana, que reconhece, né, como direito inalienável o direito de consciência. Mais recentemente também, o documento em prol da fraternidade humana, que o Papa Francisco assinou junto com o grande imã de Al-Azhar, é algo maravilhoso. Todos esses documentos estão disponíveis no próprio site do Vaticano, no site da CEIM, aqui no Brasil também vocês têm acesso a esses documentos. Mas promover o direito à liberdade religiosa, o respeito à diferença, eu diria que é a principal semente que a gente pode plantar para que no futuro isso nunca mais aconteça. A base de tudo está justamente no respeito, né, a essa liberdade religiosa. E é interessante que a postura da Igreja, e principalmente da Igreja Católica, quando toma partido do Vaticano II, é não ser proselitista, mas ser propositiva. É interessante. Agora, é muito complicado, né, Walter? É muito complicado, de repente, ser cristãos em lugares onde você não tem essa liberdade respeitada, né? Muito. Extremamente complicado. Eu costumo dizer que eu sou um covarde diante do que eu vejo acontecer com esses nossos irmãos do lado de lá. É um sofrimento, porque não é a situação específica de um ataque, que isso seria pontual, aconteceu. É no cotidiano. Isso é assim, você nasce e a sua certidão de nascimento está escrito não muçulmano. Isso significa que você nunca mais vai ter direito ao emprego público na sua vida. Isso significa que você vai ser estigmatizado, que você vai ter dificuldades em conseguir sustentar a sua família. É uma vida realmente... porque eles têm fé. Eles são fortes na fé, nós precisamos ser fortes no coração em ajudá-los. É verdade. Ô, Walter, como que o cidadão, nós podemos ajudar essas mulheres? Como que a não serem atacadas, violentadas, ter os seus direitos violados? Como que nós podemos, através da ajuda da Igreja que Sofre, ajudar essas pessoas? Novamente, reitero, né? Pela oração, principalmente pela oração, através da divulgação. Divulguem essas informações para que mais pessoas saibam. Porque na realidade que o mundo está deixando passar escondido, e nós precisamos denunciar isso, né? E nós, enquanto organização, enquanto Fundação Pontifícia, temos os canais para atuar, como eu falei, junto ao governo, junto ao Parlamento Europeu. As pessoas que puderem ajudar concretamente com recursos, tenho certeza, esse Natal, nós vamos estar ajudando 45 mil crianças da Síria e 15 mil no Líbano a terem uma roupa. Mas terem uma roupa para uma situação que as pessoas às vezes não associam. É muito frio lá nesse momento. Eles estão vivendo o inverno. Eles não têm dinheiro para comprar gás, eles não têm dinheiro para combustível, então eles vivem um frio na pele, literalmente, porque eles não têm dinheiro para comprar aquecimento para as casas. Então, essa ajuda, por exemplo, para essa campanha do Advento, essa campanha que nós estamos promovendo, é uma forma de também estar colaborando para que essas pessoas, que inclusive a maior parte dos cristãos hoje na Síria e no Líbano, são refugiados internos, né? Alguma parte, alguns projetos a gente conseguiu fazer que os cristãos permanecessem na sua terra natal, aliás, a terra dos primeiros cristãos, né? No Iraque, mas a Síria, o Líbano, a situação está complicada. Ô, Walter, interessante, você falou uma coisa muito importante. A informação, ela tem um poder muito grande, muito grande. Por isso, divulgar, né, e fazer com que as pessoas conheçam é importante. Agora, uma pulga que fica atrás da orelha. Por que a grande mídia, por que, de repente, organismo como o ONU não deixa isso tão evidente? Por que, de repente, nós não temos uma mídia expondo tudo isso, né? Não só no Brasil, estou dizendo, no mundo todo, expondo esse tipo de violação?
É uma ótima pergunta. Eu costumo dizer que nós estamos na indústria da paz, né? A indústria da paz não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a indústria da guerra. É verdade. É essa que busca, é essa que tem espaço, né? Eu gostaria de falar, quer dizer, essa situação da Síria, alguns querem reduzir, uma disputa geopolítica. Gente, pode até ser, existem outros elementos, mas o fato concreto é que eu tenho um irmão em fé que está morrendo lá. Tem eu gente, preciso né? ajudar. Gente, né? que precisa. É isso, é concreto, exatamente, muito concreto. Então, a gente naturalmente lamenta, porque a guerra na Síria não tem mais esse aspecto internacional, ela está limitada a pontos localizados ali, mas ela acontece, só não passa aqui na mídia, como você muito bem colocou, não é mais pauta, não é pauta. Não é pauta. Walter Calegari, eu queria agradecer muito a você, mas muito mesmo, muito mesmo. Eu acho que pessoas como você faz a diferença, né, trazendo de uma maneira muito concreta e para todos nós informações relevantes e importantes. Quero agradecer, muito obrigado. Peço a Deus para que abençoe o seu trabalho, um trabalho maravilhoso, e assim abençoe também toda a fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Eu quero passar aqui, gente, vou pedir você que está nos assistindo, você no Brasil inteiro, siga no Facebook, a ACN Ajuda a Igreja que Sofre. Siga lá para conhecer um pouquinho do trabalho. Também no YouTube existe um canal muito bom, ACN Brasil. Você vai ver ali e entrar em contato com realidades que você vai se chocar, mas eu acho que é importante você saber, muito importante saber. E ver um trabalho maravilhoso que é feito pela Fundação. E também acesse o site. Porque ali no site você vai ter informações para ajudar, para colaborar, né? Para você ser uma presença ali com aquelas pessoas que sofrem. acn.org.br acn.org.br. Walter Calegari, obrigado, muito obrigado, né, pelo seu trabalho e obrigado por ter estado conosco aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Todos nós que agradecemos. Uma gratidão de coração. Um grande abraço a vocês todos os que estão nos acompanhando. Obrigado. Olha aí, gente, você vê como é lamentável, né? Você viu ele dizendo? Tem países que a pessoa nasce, ela já recebe um carimbo que ela é cristã. Se ela é cristã num país de minoria cristã, ela está perdida. Ela não vai ter emprego público, ela não vai ter direitos como as outras pessoas têm. Ou seja, aí você pergunta, mas por que essa pessoa ainda continua sendo cristã? Por causa da fé. Isso sim é um exemplo. Isso sim é testemunho. Isso sim é martírio. Ser cristão aqui no Brasil, que coisa mais fácil do mundo. Como é fácil. Todo mundo bate palma, né? Pregar o evangelho aqui é uma beleza, né? Pregar o evangelho aqui, mas vai ser onde você é perseguido. Cada 500 metros é uma igreja. Mas beleza. Vai num país onde você é de repente perseguido. Ali é testemunho mesmo. Muito bem.